Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A Mónica gostou de ser a terceira, eu não gosto muito de ser o quarto porque fico muito nervoso. É a primeira vez que me apresento assim. Já não há expectativas, por isso. Mas há as minhas, né? Então. É. Bem, o meu nome é Marcos Best. Identifico muito com a apresentação do Gonçalo. Também não sei se é síndrome do impostor, mas também eu não me sinto assim poeta. Eu sou rapper, dei uma pausa no rap e dediquei-me mais a outro tipo de textos que eu tenho escrito. Assim como a Mónica, também entrei no chat GPT, porque eu também gosto de mostrar os meus textos para perceber se vale a pena ou não avançar. E pus para lá 3 textos ao qual o chat respondeu-me que eram vulgares e obscenos. Não foi assim um bom começo, mas acho que está tudo certo. Marcos Best é simplesmente porque na minha adolescência vi um jogador chamado George Best e eu achei interessante alguém poder se chamar Best, então juntei também o Best ao Marcos. Os meus amigos acharam piada e o nome ficou. Quando eu comecei a fazer rap em 2005, carreguei esse nome comigo e até hoje está aqui, continua a ser o Marcos Best, que é difícil de separar. O Marcos do Marcos Best é a mesma pessoa. Em 2006 lancei um álbum que se chama Crónicas de Giz, em 2012, desculpa. Lancei um álbum que era o Crónicas de Giz, Crónicas de Histórias. O Giz é uma abreviatura para gangsters nos Estados Unidos, mas eu pensei que naquele Giz cabiam também os guerreiros. Então, em vez de escrever histórias sobre gangsters, eu escrevi histórias sobre guerreiros. Os guerreiros, maioritariamente, que eu conhecia, que eram meus vizinhos, meus amigos, meus companheiros que cresceram comigo nos subúrbios de Lisboa. E esse nome, Crónicas de Giz, também é o nome do álbum e dá nome também ao primeiro single, que foi uma música toda a rimar em is, do início ao fim. Um poema a rimar em is, do início ao fim. Algo que eu achava incrível. Hoje percebo que é um pouco pobre, mas na altura teve um efeito muito fixe. Ela é linda sim, mas só com batom e verniz, com aquele perfume estilo Ana Is. Eu sou o cão que foge dos canis, e é por isso que odeiam-me tanto neste país. Mas nada era diferente se fosse em Paris, porque onde quer que eu vá, eu ando sem raiz. Aqui escrevi Crónicas de Giz. Não me confundas, pataqueiro, eu não pertenço aos MCs, porque o meu rap é muito mais do que homens viris. Mas também gosto de microfones, scratch e vinis. Não me chateis e dá-me um copo de licor de anis, para esquecer os inimigos que estão nos covis, para esquecer as multidões que não são gentis. Olha para mim, será que vês a cicatriz? Levei socos na cara, pontapé nos rins. À noite eu vejo facas, balas, bisturiza. Não morri, foi por um triz. O que eu quis foi ser feliz e o que fiz nem sempre foi o que se diz. Tu és juiz, desapareçam imbecis. Eu estou farto de imbecis que dizem não e dizem sims. Põem princípios e fins. Na minha vida eu é que ponho os pontos dos is. Porque é que olhas para mim, piscas e sorris, mesmo sabendo que eu não estou feliz, que eu vou num sopro tipo pó de giz, nunca enxerga paz debaixo do meu nariz. Ainda assim tu vens, beijas e pedes bis, porque elas gostam de curtir com a cara dos Giz, mas elas ficam sempre com os Playmobis. Crónicas de Giz. É mais fácil rimar assim do que falar. Bem, contudo, agora já dei para descomprimir um pouco. O que me traz aqui hoje não é a música, é o livro. O meu livro chama-se Uma Ferida Chamada Marcos. É uma compilação de textos, poemas, pensamentos que eu escrevi nos últimos 10 anos. A arrumar a casa numa quarentena, eu redescobri estes textos e achei interessante compilar num livro. Uma ferida chamada Marcos, não porque a minha vida tenha sido um mar de sofrimento, mas porque no processo do livro eu trabalhei muito as minhas feridas. A minha fragilidade, eu expus-me bastante. Eu toquei em coisas que me doíam e caminhei para uma cura, deixando para trás coisas que pertencem ao passado. Então daí vir o nome da ferida. A ferida que evoluiu para uma cura, né? Quando eu partilho este nome com as pessoas mais chegadas,
é assim um pouco, mas uma ferida, mas é muito triste, mas não sei o quê. Eu escrevo muito sobre temas autobiográficos, coisas que eu vivi, coisas que eu vi de perto. No livro eu não fujo a isso. Logo, o livro reflete muito dos meus últimos 10 anos de vida, mas vai tocar também em temas muito comuns de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, como o amor, a raiva, o autoconhecimento, a espiritualidade. Tendo vivências parecidas ou não, eu acredito que vai tocar sempre ali, em algum ponto em comum. Eu gostava de partilhar convosco alguns textos daqui do livro. Os meus textos são curtinhos. Acho que não vou ser muito maçador. É muito mais fácil estar num palco a cantar, tipo. Juro. E vamos tocar naquele tema outra vez. Eu já tinha isto preparado em casa e não vou mudar. Eu vim numa nau, acorrentado nos pulsos e tornozelos, mas mais livre do caminho de quem me acorrentou. Gosto de conversar com os mais velhos, perguntar e ouvir. A minha avó disse haverem mulheres prenhas desventradas. Eram lançadas sortes sobre os fetos, mortos. Havia sangue. Haviam cabeças cortadas penduradas nos petos, em caminho da terra batida. Haviam homens crentes de que Deus os livraria de balas. Haviam homens crentes que lutavam por uma causa maior. Deus criou o homem criou deuses. Maiores que o homem, maiores que Deus. Ajoelha-te e reza à tua igreja, ao teu dinheiro, ao teu partido, ao teu clube ou a ti próprio. Os meus antepassados vivem em mim. As cicatrizes perduram e as lições também. Trago feridas na alma. É natural, é transcendente. Vários passados em mim, todos mal resolvidos. A encher o copo e a esvaziar garrafas. A dilatar a barriga e a matar neurónios. Procuro o caminho, procuro respostas e paz no final. Mãe, de onde vêm os sonhos? Das coisas que já vivemos ou daquilo que ainda nos falta viver? Queria construir uma jangada e dar a volta ao mundo. Descobrir pedras preciosas e viver em lugares secretos. As flores recolhem-se de noite e desabrocham de dia, sem despertador, sem obrigação, sem esforço. Vi o meu passado em papéis amarrotados. Vi o meu futuro nas borras de um café coado com amor. O que nos reserva o futuro? Mais chuva, mais sol, mais mar, mais areia no corpo e pés descalços. Com o meu pai aprendi a apanhar a lenha e fazer brasa. A cidade pegava fogo e eu a fingir ser só uma fogueira. Deixa arder até queimar, até as labaredas virarem carvão e do carvão nascer o pó. Que desse pó a terra se alimente e nos dê fruto, abrigo e aconchego. A arte em dominar o fogo, tocar nas chamas e não queimar. Olhar para o lume e não cegar. Há mais vida no fogo do que no metro da cidade. Ainda assim, esta é uma história sem glamour. Porque no dia em que o fogo quis amar, desconhecendo a sua natureza, queimou uma casa inteira ao primeiro toque. Das cinzas restaram lições, e das lições brotaram homens mais fortes. Estes 3 primeiros textos, que eu compilei como se fosse um só poema, remete-me muito à minha ancestralidade, à minha avó, que é moçambicana, o meu pai é moçambicano também, e que, apesar de eu não ter uma ligação muito forte com a minha avó, é a maior representação que eu tenho de ancestralidade. Fala da minha mãe, que me transmitia os sonhos, fala do meu pai, que era um espírito indomável, com o fogo que queima, e quis amar, mas não sabendo como lidar com esses sentimentos, acabou por queimar uma casa, né? Mas o amor prevalece. Próximo tema. Eu estou apaixonado pelo livro, ainda é muito recente, faz uma semana, então eu gosto de ler. É fixe, pá. É muito fixe. E já agora também tenho umas cópias, isto é uma edição independente.
Tenho aí umas cópias, no final, se alguém estiver interessado, podem falar comigo, que eu fico muito, muito grato. Este também é um 2 em 1 também. Pedras no caminho, guardo-as todas. Um dia vou atirá-las à cabeça do primeiro otário que me apontar o dedo. Este é o poema de um Fernando, que nunca foi pessoa, nunca foi nada. O mundo pesava muito nas costas, então deitei-me no chão a olhar para o céu. A terra é plana ou é redonda? Sinceramente, eu nem sei se sou branco ou preto, nem sei se amanhã cá estarei. Eu vi o medo no teu olhar, não tenhas medo. O medo é uma doença perigosa, mata-nos a coragem. E para viver é preciso coragem e vontade. Vontade para correr, vontade para saltar e seguir em frente. Eu fui talhado para caminhar este caminho. Ninguém mais poderia fazê-lo por mim. Só eu conheço a matéria da qual sou feito. E nenhum homem vivo algum dia irá compreendê-lo. Tantas teorias, tanta autoajuda e amor próprio, tantos sinais de conectividade para no fim do dia não serem reais. Prefiro ser realmente burro do que virtualmente iludido. Vou matar os unicórnios, os cupidos e todos esses que se meterem no meu caminho. Filosofias de vida não vêm em pacotes de choca-pica. Paga só o que me deves e desaparece. Eu vivo a 200 a hora e levo os bolsos carregados. Na minha campa, garrafas de champanhe. Até lá certifico-me que cada dia conta. E eu juro que não foi de propósito. Saltei de rua em rua procurando um propósito. Queimando no círculo de fogo, porque o mundo é uma esfera gigante que gira e moe cada partícula de resistência. Não há como travar o curso natural das coisas. O que foi escrito, está escrito. Fortalece as tuas asas e aprende a voar, sem resistir, apenas direcionando, navegando. A chuva cai para alimentar a terra, para voltar ao céu e tornar a cair. Tudo tem um propósito. A necessidade fez-me criativo. A falha tornou-me eficaz. A competição trouxe competência. A fadiga deu-me resistência. A decepção revelou-me foco. Os meus inimigos fizeram-me mais forte. Fazendo o melhor com os ingredientes que a vida me deu. O que está escrito, está escrito. Tudo tem um propósito. Sou a tempestade mais velha do ventre da minha mãe. Insurreto, indomável, infudível. E para terminar, deixar-vos descansar e o meu coração também parar de bater assim que ele está mais chateado. O poema anterior falava um pouco sobre a raiva, né? A revolta de quem sente às vezes insuficiente, né? Para quebrar as barreiras do bairro e enfrentar o país e ser um artista reconhecido e tocar de norte a sul e estar com pessoas mais instruídas e aquelas síndromes que falamos hoje em dia, né, do impostor e achares que nunca és suficiente. Falava um pouco sobre isso. Este próximo é muito curtinho, não vou justificá-lo, mas não creio que seja obsceno. Não foi um destes que eu partilhei no chat GPT. Nunca me perco. Perdido no mundo eu encontro o caminho. Sou Sagitário. Em cada cidade um quarto de hotel e o teu corpo é a minha casa. Lençóis brancos, taças de champanhe e garrafas vazias. Espuma na banheira de hidromassagem. Uma cama redonda e um teto espelhado. Se estas paredes falassem, tenho certeza que continuariam mudas, guardando os nossos segredos mais obscenos. Contaste-me que queres conhecer Tóquio, que adoras ver-me de boxers e pedes-me orgasmos em vez de flores. O mundo precisa de amor. Trancados no quarto fazemos a nossa parte. Que os nossos bebés nasçam saudáveis e destemidos, com força para dobrar o mundo. Ela diz que me ama, com o olhar nos meus olhos e a mão na parte mais moçambicana do meu corpo. Bem, foi lançado o desafio de eu recitar um poema de um autor que eu gosto bastante, muito, né? E este eu gosto bastante.
É do Charles Bukowski. Chama-se... Eu encontro sempre dois nomes. Tem o All the Way ou Roll the Dice. Eu acredito que seja esse, o lançar dos dados. Eu fiz uma tradução livre do poema, da forma que eu sinto melhor o poema. Provavelmente, se forem depois ler o poema, vão encontrar algumas coisas um pouco diferentes, mas eu não fugi ao tema, não fugi às palavras dele, mas escrevi da forma que eu ouço, da forma que me faz mais sentido. E é um poema que tem-me acompanhado desde que eu conheci este poema tem-me acompanhado e tem-me dado muita força. E depois descobri os trabalhos todos do Bukowski e inspiram-me muito mesmo. E antes de mais, obrigado a todos por estarem aqui, obrigado pelo convite. Não estava nada à espera. Era normal receber convites para concertos e agora para uma situação destas foi a primeira vez e é uma estreia para mim. Obrigado também pela paciência com o meu nervosismo, porque realmente é muito mais fácil estar assim, num palco assim grande, com uma banda atrás, as pessoas lá ao fundo, as luzes na tua cara. Isso assim é assustador. Charles Bukowski, perdão. Se for para tentar, vai até o fim. Caso contrário, nem comeces. Se for para tentar, vai até o fim. Isso pode significar perder namoradas, esposas, parentes, empregos e talvez até a tua cabeça. Vai até o fim. Isso pode significar que fiques 3 ou 4 dias sem comer, que congeles num banco de jardim. Pode significar prisão, escárnio, que vires alvo de chacota. Pode significar solitude. A solitude é uma dádiva. Tudo o resto é apenas um teste à tua resistência, para saber o quanto realmente tu o queres fazer e tu vais fazê-lo. Mesmo em meio à rejeição e a baixas probabilidades, isso será melhor do que alguma vez tu imaginaste. Se fores tentar, vai até o fim. Não existe outro sentimento como esse. Tu estarás sozinho com Deus e as noites arderão em fogo. Faz, até o fim. Até o fim. A tua vida será uma jornada direta para a gargalhada perfeita. E esta é a única boa batalha que existe. Obrigado.